Galera, esse é o Papo com Café com o Rodrigo. Oh. Papo com Café, a gente estava aqui, né, conversando e falando um pouquinho de moto, e a ideia do bate-papo hoje é falar sobre moto. Eu trouxe o Rodrigo por isso, né? Ele começou dando aula de moto. Papo com Café hoje vai falar um pouquinho sobre isso. Vocês vão ver logo em seguida aqui, né? O Rodrigo me deu uma aula de moto no simulador. Eu fiz questão que o Rodrigo viesse conversar conosco, né? Como se eu não soubesse nada. Então eu sentei lá no simulador da moto, montei na moto, né? E aí eu quis que o Rodrigo me explicasse como fosse de fato um aluno, né? Para saber qual é a funcionalidade, né? Aí tu deve estar perguntando, simulador de moto? Mas não era de carro? Mas não ia sair? Vai sair? Não vai sair? Saiu? Não saiu? Simulador de moto. Né? Todo o equipamento, né, antes dele ser posto em prática, ele precisa ser abastecido com dados. E este simulador, né, que eu tive o prazer de conhecer, né, lá no Rodrigo, lá no CFC que o Rodrigo trabalha, ele está lá para criar dados. Né? Vai alunos, a gente conhece, né, o Rodrigo analisa e outros funcionários também lá do CFC analisam os dados, fazem ajustes de conteúdo, ajustes de tema, e para quem não sabe, o simulador é uma ferramenta pedagógica. Para mim, muito importante, eu gostaria que continuasse por muito tempo, que os estados que não são obrigatórios, que passassem a ser obrigatórios, né, sem entrar no mérito de aqui é obrigatório, não é. Não quero entrar em polêmica, não é essa a ideia, mas a ideia é tirar vocês um pouquinho da zona de conforto e pensar como uma ferramenta. Como eu, instrutor, posso utilizar aquela ferramenta, né, Rodrigo, de uma forma saudável, de uma forma positiva. E foi o que o Rodrigo apresentou. Rodrigo, muito obrigado, cara, por estar aí com a gente, conversando, né? O Rodrigo está de férias. A gente estava falando um pouquinho aqui, né? Tá com o rosto leve, fisionomia leve, né? Férias é sagrado, né, gente? Férias é sagrado. E aí, antes da gente começar um bate-papo, eu queria convidar o Rodrigo para fazer um café da torra local. Esse é um sachê. A gente vai abrir aqui, né? A Torra Local é um parceiro nosso, né? E ele é um café exclusivo para nós. Ele foi produzido, Rodrigo, exatamente para Papo com Café. E ele é de um produtor. O mais legal e que eu gostei, né, do Torra Local é que ele conta a história de quem produziu. Ele vai numa fazenda familiar, seleciona o café, compra lá o café e ele faz a produção conforme a gente pede. Bem exclusivo. Aí a gente vai fazer aqui abrir aqui a dose única, né? Cheiroso. Cheiroso, né? E aí a gente vai se encontrar com um sachêzinho. Esse sachêzinho também a gente vai abrir aqui, ó, Rodrigo. Ó, segurou, pode abrir ele. Puxa aqui. Isso aí, rasga a ponta, né? Pode rasgar. Isso aí. E ele já é um filtro. Às vezes no meio do dia, na correria, não tem como levar um café, ó, ele faz um filtro, ó. Show. E aí tu bota aí, ó, pode abrir aí. Isso aí. E aí, logicamente, a gente tem a água aqui, né? Bobo eu, né? Passar um café, uma aguinha. E aí eu vou pedir pra... Interessante. Legal, né? Show. Às vezes tá na correria do dia a dia, não tem um cafezinho, não sei o que, não tem nada pra comprar. Leva uma dose única na bolsa, na mochila. E aí aqui a gente vai passar o café, ó. Muito show. Bem interessante. O cheirinho fenomenal. Bom, né? Muito bom. Aquele café selecionado que eu falo em aula, gurizada, lembra? Seja um café selecionado. Cheirinho. Bom, né? Ele é muito para nós, ele não contém, às vezes, muitas folhas, né? Como a gente geralmente encontra nos cafés esses do mercado. Sim. Ele é um café realmente com grão mais selecionado e torrado também, à medida que a gente encomenda. Então foi legal que eu encomendei com o Glênio. Glênio, eu preciso de 50 doses únicas. Daí o Glênio torrou o café para mim, embalou, e aí aqui na embalagem tem o dia que foi torrado. Aqui foi dia 9, ó. Dia 9 do mês de setembro, né? Mês de setembro. E ele tem a validade daí de 1 ano. Então ele é bem... Tem as orientações, tudo também, né? Passo a passo. Passo a passo. Mas muito cheiroso. Legal, né?
Interessante. Daí agora que a gente já passou aí, ó. Não sei se tu gosta mais fraco, mais forte, um pouquinho. Fortinho. Fortinho mesmo. Esse instrutor tem que ser forte, né, Rodrigo? Ó, aí a gente tirou a dose única, Vamos ver aqui. já botou aqui no lixo. Consegue. Aí eu já boto aqui. Botar. Aí aqui, ó. Já vai Dose direto. única e aí, ó. E... Um brinde, Rodrigo. Mas, um brinde com café de manhã. Muito bom. Um cheirinho fenomenal. Né? Bom, né? Muito cheiroso. Bom, né? Olha, parabéns. Na época eu tô na presença do Lucas aqui, Viu? né? Mas muito bom mesmo. Rodrigo, eu queria que de antemão que tu te apresentasse, cara. Quem é o Rodrigo, né? Quem tá vendo lá, tem novos instrutores. Esse é um canal que já tava com mais de 10 mil visualizações, num pequeno espaço de tempo, né? E tem estados vendo já, né? Já chegou em Santa Catarina, no Paraná alguns. Mas quem é o Rodrigo, cara? Bom, meu nome é Rodrigo de Oliveira Fernandes. Eu tenho 41 anos, né? Vamos ver pela idade. Olha aí, cabelo branco de instrutor, né, Rodrigo? Ah, mas isso aqui é de família. Não dá pra dizer que é do tempo de aula, família. Tenho 41 anos, comecei a dar aula em 2007, no Rumo Certo. Então, 15 anos, vai pro 16º ano já de profissão. É uma profissão, assim, que... Como que eu vou te dizer, assim, que me pegou de primeira, entendeu? Gostei muito. No comecinho eu me assustei um pouquinho, sabe? Todo começo de todo instrutor vai pensar assim, como que eu vou ensinar uma pessoa a dirigir moto? Como eu vou ensinar uma pessoa a dirigir carro? Como ensinar uma pessoa a dirigir ônibus? E todas as categorias em si só, né? Todas elas, cada uma tem o seu grau de dificuldade ou não. Uhum. Mas no comecinho a gente se assusta. Todo instrutor no começo vai se assustar. Me lembro alguns alunos que eu peguei lá no início também, assim, alguns alunos meus até hoje, assim, que marcaram bastante, assim, que eu olhava assim, como eu vou ensinar essa pessoa a dirigir, cara? Uma senhorinha lá de 60 anos para dirigir, um senhor eu me lembro até hoje o Silson, muito amigo nosso, fez uma amizade muito boa, até depois que ele fez a habilitação, a gente foi lá no casamento dele, cara. Olha aí. Que pareça, Que legal, hein, cara? Convidou a gente, chegamos lá num salão enorme lá e não tinha lugar. Aí ele botou a gente sentado na rua lá. Então a gente se lembra bastante de uma galera, assim, marcou pra gente, assim. Mas é uma profissão, assim, ó, a pessoa, se não gosta, aprende a gostar. Né? Eu entrei pra dar aula, o pessoal muitas vezes começa, vou dar aula, daí entra ali, acabo se assustando no primeiro momento, mas depois vê que não é tão difícil, tem... como toda profissão, a gente pega assim, vai ter umas partes mais fáceis, umas partes mais difíceis. Mas é uma profissão assim, muito boa, assim, eu gostei muito. E nem eu falo pra muitos assim, cara, eu sou suspeito em falar, né? Tá falando assim, dar aula é muito bom. É bom. Né? A gente tem que botar na cabeça assim, se tu tá naquela profissão e aquilo que tu procurou, tu tem que entrar com o coração. Não adianta a gente entrar assim, vou entrar, não sei. A gente aprende a gostar e se a gente gosta muito. Tá? É uma profissão que me... Cara, deixa eu te perguntar, Rodrigo, e o que tu fazia antes de entrar pra autoescola, cara? Tu trabalhava com o quê? Te pergunto, sabe por quê, cara? Porque muitos instrutores novos que estão vendo, e os mais experientes também, né? Às vezes tem uma história meio parecida. Sim. Eu não tive muitas profissões diferentes do que eu comecei a trabalhar, na verdade, com 14 anos. Trabalhei na parte da noite, trabalhei em bar noturno com 14 anos, trabalhava no noturno, comecei a trabalhar em 96 ou 98, se não me engano. Comecei a trabalhar de noite, trabalhava da noite e estudava de manhã. Então eu saía do serviço e ia direto pro colégio. Do colégio, dormia um pouquinho e trabalhar de novo. Então eu tive um ciclo bem curto, assim. Uhum. Depois, como eu mudei de área, né, fui trabalhar com o público também, em outro lugar. Um lazer, na parte mais de lazer, lidando direto com o público, a gente montou um bar dentro de um centro de lazer. Depois, com o tempo, passei mais para uma parte mesmo, trabalhava no bar noturno, né, no bar noturno, no centro de lazer, a gente montou lá também, e trabalhava na parte fazendo umas entregas, na parte da noite. Fiz a minha carteira também em 2005. No CFC que tu trabalha hoje? Não, em outro CFC. Fiz em outro CFC. Me lembro até hoje o nome dos meus dois instrutores, o Sérgio e o Guilherme.
Sérgio e Guilherme ainda estão vendo? Eles atuam ainda? Ah, não sei. Não sabe? Porque eu fiz em Porto Alegre aqui, né? Eu morava aqui na Rubem Berto. E eu fiz em Porto Alegre, me lembro os dois instrutores, o de moto e o de carro, né? Tempo que ainda dava para buscar o aluno em casa, agora em casa, né? Eu me lembro um dia eu vim de serviço, estava na Assis Brasil. E liguei para o instrutor, eu não vou conseguir chegar a tempo. Eu, cara, eu consigo esperar um pouquinho aqui. Olha, deu tudo certo, consegui chegar a tempo para fazer a aula sem correria. Me lembro dos dois instrutores. Na verdade, falando, eu fiz a carteira em 2005. Aí, quando eu fiz a minha habilitação, eu me lembro até hoje, perguntei pro instrutor de moto, cara, o que precisa para dar aula de instrutor? Aí, eu acho que você, na época, eu não me lembro a explicação bem, mas eu achei, mas é difícil, né? Aí, mas vamos lá, isso aí foi aquela ideia, né? Aí, fiz minha habilitação, daí depois me mudei daqui, fui morar em Gravataí novamente. E aí apareceu a oportunidade, né, para mim, isso em 2007 já, né, 2 anos depois, eu estava completando 2 anos de habilitação. Surgiu a oportunidade para trabalhar no CFC, na parte do atendimento, na verdade não era nem instrutor ainda, né? Isso em 2007. Comecei no atendimento, 7 meses após apareceu a oportunidade de fazer o curso. Então fiz o curso, tempo tinha um curso na Ubra ainda, fiz o curso na Ubra, depois a gente fez a atualização aqui também, né? Depois teve que fazer as aulas complementares, a atualização fizemos aqui no Senac. E aí, depois dali, sempre nessa parte de dar aula. Apareceu a oportunidade de dar aula na categoria D, porque logo após, assim, também entrei no CFC, passou um tempo, fiz a carteira D também. E apareceu a oportunidade de dar aula na categoria D, mas eu prefiro a moto. A minha paixão sempre foi moto. Eu ando de carro, posso dirigir carreta, ônibus, qualquer tipo de veículo hoje. Mas a minha paixão é moto. Eu tenho uma paixão, não minha segredo é fazer, eu sou suspeito de falar, mas minha paixão é moto mesmo, eu amo moto. Aí, com o tempo, a gente aumentou nossos espaços lá, tivemos que contratar mais funcionário e eu acabei mudando de função dentro da empresa. Passei para assistente de aulas práticas, dava apoio ao pessoal que estava entrando. E com a evolução dos cargos, passei para coordenador, junto com o Thiagão lá. Legal, cara. Então, estamos numa evolução assim, longa. Assim. Que história bacana, né, Rodrigo? Show de bola. E muitas pessoas, eles entram no CFC também como atendente. Eu também, né, já falei aqui diversas vezes, eu também entrei como atendente, né, entrei até um pouquinho... e aí a gente vai percorrendo, vai galgando o nosso espaço, né, com trabalho, com dedicação, né, o conhecimento, o CFC nos ajuda também, né, a gente vai aprendendo muito lá dentro com colegas também, né. E uma coisa assim que me chamou a atenção foi que tu falou muito semelhante ao ser suspeito em dar aula, ser suspeito em gostar de moto, cara. E a moto, né? E a moto, para quem tá vendo esse Papo com Café, né? Esse podcast aqui, a moto é algo que vai ser trabalhado na próxima década do trânsito, né? De uma forma mais forte, porque ainda muitos motoqueiros perdem a vida, né? Ou ficam aí com alguma coisa mais grave, né? Algum machucado que vai ficar pelo resto da vida, né? Quando não morre, né? Quando infelizmente não acontece. E não é comum, é comum a gente ver isso na moto, né? Essa tensão na moto, né, Rodrigo? Tu recorda que quando tu fez a carteira, tu tirou a carteira para moto, tu relatou os instrutores, né? E tu dava aula de moto. Tu consegue perceber uma diferença do tempo que tu aprendeu do tempo que tu começou a dar aula de moto? Sim. O conteúdo ele segue sendo praticamente o mesmo, né? Que nem eu lembro do Guilherme, que me deu aula, me lembro até hoje ele me ensinando a usar os 2 freios. Inclusive a gente fez lá no simulador, lá, né? Teste dos 2 freios lá. E é uma coisa que eu aprendi lá com ele e que eu uso até hoje. Mas não mudou? Isso. Aí assim, ó. Mas não mudou, o trânsito não mudou, tá tudo diferente. Olha o que o Rodrigo acabou de falar. O que ele aprendeu com o instrutor dele, ele aplica até hoje nas aulas. Exatamente. Hoje a gente vê assim, tem uma vez uma conversa com um aluno até relacionada à moto lá. Que a gente não aprende muito, assim, cara, depende.
Depende do que tu vem buscar. Eu nem dei essa mesma explicação. Cara, uma explicação que o meu instrutor me deu até hoje, ele me deu lá na época, eu fiz em 2005. Eu me lembro até hoje a explicação que o cara me deu. Cara, frenagem de emergência, frenagem simples, né? São duas coisas totalmente diferentes. Né? E outra coisa assim, ó, ele falando, a gente sai daqui e vai andar na rua com velocidade maior. É por isso que vocês têm que ser o que a gente ensina no CFC. Aí, inclusive, passou uma moto muito rápido na rua, assim, cara, esse guri que passou aqui, ó, esse guri aqui, ó, a via que a gente está aqui na frente é uma via de 50, mais para baixo é 40, na frente do CFC é 50. Ele disse para mim que ele passou a 50. Por mais que ele aplique tudo que ele aprendeu no CFC, tirando a velocidade que ele já estava fora da velocidade, se aparece qualquer pessoa na frente dele, do nada, não vai conseguir evitar uma situação de risco. Né? Inclusive já estava em situação de risco ali. Aí eu vai dizer, tem coisas que eu aprendi, eu levo para minha vida. E conhecimento, que a gente falou, né? Conhecimento a gente vai sempre somando. Eu aprendi um pouco, que nem a gente começa a dar aula, a gente já pega um pouco de cada um. Tu não vai chegar lá, vou chegar dando aula, por isso que tem um estágio, a pessoa pegar o conhecimento necessário para começar a ministrar uma aula. Aí tu pega uma pitadinha de um, uma pitadinha de outro, mais o teu conhecimento, né? Observando os outros fazendo, tu consegue fazer uma aula muito boa. Por isso que eu digo, o pessoal vai dar aula, mas como que eu vou dar uma primeira aula hoje? Se tu pegar um pouquinho de cada um pouquinho de conhecimento de cada instrutor, mais a tua experiência de vida que tu já aprendeu, porque tu também fez autoescola, tu também aprendeu dentro de uma autoescola, tu aprendeu correto, né? Tu vai dar uma aula super boa, vai dar uma aula show de bola, tu vai conseguir acarretar dentro da tua aula, assim, muita experiência. Né? Então, assim, tu consegue minar ali tua aula, assim, 100%, né? Quando a gente vai tirar a carteira de moto, a gente faz as aulas numa pista fechada, que tem um desenho que a gente chama de um circuito no chão, né? E ali tem um labirinto, né? O labirinto tu utiliza a sinalização, depois tu tem o 8, né? Que tu faz uma segunda marcha, né? Isso. Depois tu tem umas paradas, que tu para com o pé certo no chão, né? Não é qualquer pé que vai parar. Depois vem o slalom, depois vem a... Então tem diversos exercícios dentro desse circuito. E quando tu vai dar aula, tu não pega pela primeira vez esse aluno e já bota no circuito, Rodrigo. Não. Tem um passo a passo, tu vai aumentando o nível de dificuldade desse aluno, é isso? Conforme o desempenho do aluno. A gente tem assim, ó, a gente começa, né, explicando, a gente faz uma apresentação geral do veículo, na moto no caso ali, né? Inclusive a gente faz toda a parte da aceleração, troca de marcha, as frenagens por si só, a utilização correta da embreagem, troca de marcha, posicionamento do pé quando estiver andando na moto, posicionamento do pé no descanso na hora que estiver andando, tudo com a moto parada. Após isso aí a gente começa a botar o aluno a equilibrar a moto, né? Sempre acompanhando o aluno. Nunca, jamais a gente vai falar assim, até o aluno que já anda, né? Nunca fui de deixar o aluno que já anda, pode andar. Solto, assim? Sobe e arranca. Não é assim que funciona. Porque cada moto tem a sua característica. Uma vai frear mais rápido, uma vai frear mais devagar, uma vai ter embreagem mais curta, outra mais longa. Então, isso são ajustes mecânicos que acabam, né, tendo na moto, né? Aí a gente fala assim, pega a moto e arranca. O cara não sabe se a moto tem freio, se a embreagem é curta ou longa. A gente vai primeiro sentir com o aluno a embreagem. Inclusive, quando eu apresento a moto para o aluno sentir os freios, eu fico na frente da moto com a moto desengatada e desligada, né? Eu puxo no guidão e peço para o aluno frear com o freio traseiro. Umas 3, 4 vezes para ele sentir. Depois grudo de novo no guidão, puxo para frente, peço para ele frear com o dianteiro para ele ver a diferença e pergunto para o aluno qual dos freios que segura mais. Olha que legal esse exercício, hein, galera? Isso é importante, assim, né? Após fazer esses dois exercícios que eu costumo fazer, eu peço para ele frear os dois freios simultaneamente. Aí mostra a diferença. O que acontece hoje? O pessoal que anda de moto, ou alguns, eu já vi na rua, o pessoal ou freando só com o dianteiro, ou só com o traseiro e somente com o dedo. O que acontece? Se eu freio só com o dianteiro e dá o bloqueio da roda, a roda tende a escapar. Se eu freio só com o traseiro, numa velocidade maior, a roda vai deslizar. Com o tempo ela vai diminuir até parar, né? Mas a maior parte das vezes ela dá uma jogada para trás. Quando eu uso os dois freios simultaneamente, usando o freio traseiro para estabilizar a moto e o freio dianteiro para diminuir e parar a moto, eu consigo fazer uma parada com segurança. E a moto por si só ela tem 3 freios, né? Traseiro, freio auxiliar, né? Dianteiro, freio
principal que segura mais, e freio motor, que é as reduções de marcha. O aluno, ou até o pessoal que está aprendendo a andar de moto, ou o pessoal que vai dar aula, se ele conseguir usar esses 3 freios simultaneamente, ele consegue fazer uma parada segura. Apresento para o meu aluno lá na moto os 2 jeitos de frear e o jeito errado. Os 2 jeitos de frear certo, que é uma parada simples, né, somente com freio traseiro, uma parada de emergência com os 2 freios, e uma parada errada. Ah, mas o que é uma parada errada? A parada errada é uma vez que a gente tira o freio motor da moto. Estou vindo a 30 por hora, puxei a embreagem, freio só com freio traseiro, a moto ela vai deslizar o pneu e não vai parar logo. Ela anda mais ou menos assim, 30 por hora, uma vez a gente mediu lá da ponta da prancha, você chegou nessa pista lá, né? Lá da ponta da prancha ele vai até encostar a cerca. Olha só. A prancha tem 8 metros, até chegar a cerca tem mais uns 8. Imagina. Mais 1,5 metro o recuo Sim, da de pista. recuo da pista, né, de segurança. Imagina só. Olha só, quando a gente fala da aula de moto, né, e às vezes a gente acaba, eu sei que a gente é natural quando a gente domina bastante aquilo ali, né, às vezes até ficando um pouco mais descansado, né, porque relativamente o aluno não sai para a rua e por isso não tem algumas dificuldades, como algumas surpresas que o trânsito nos apresenta. Então ele fica praticamente focado dentro de um circuito fechado, de um ambiente seguro. Mas nem por isso eu tenho que deixar de ensinar e ensinar bem ensinado. A gente falou de uma coisa agora, o Rodrigo nos trouxe a experiência dele, a vivência dele, a questão do freio. Né? Muitas vezes a gente escuta, lá na escola a gente não aprende, a gente vai aprender depois. Gente, desculpa, discordo. Tu aprende no CFC e de tanto tu praticar depois, tu vai ficar melhor. Tu vai ficar com mais prática, mais ágil, né? Mas isso a prática vai te trazendo. Agora, o aprender... O Rodrigo trouxe agora uma diferença. E ele não mostra o errado para ensinar o aluno errado. Ele está mostrando o errado para mostrar a diferença que tem da parada correta e da parada errada. E com a parada correta, o Rodrigo acabou de relatar, tu para muito antes do que com a parada errada. E tu vê nitidamente, né, Lucas? A diferença de frear com freio só, com os 2 freios, inclusive deixando com os 3 freios, na verdade. Com os 3, né? Que é o freio motor. Isso, deixando para puxar a embreagem bem no finalzinho, quando a mão estiver quase apagando. E aquela situação que eu te falei, mostra o errado, mas não ensina errado. Exatamente. Mostra errado para ele ver o que ele vai andar. E o aluno fica, vai agora. Assim, cara, por isso que a gente vai treinar agora. Inclusive, eu passo esse treinamento para o meu aluno. Passo para lá, desenvolve, claro que ele como um espaço, ele é um espaço curto, né? Peço para ele desenvolver até chegar no último cone e depois ele frear. Freio com o traseiro, dianteiro suave, quando a mão estiver quase apagando a embreagem. Porque normalmente quando o pessoal vai fazer uma parada de emergência, que a primeira coisa que o pessoal se preocupa é em não apagar o motor. Aí que tá, né, Rodrigo? E às vezes, veja, né, a gente tem que analisar um pouquinho o contexto, até como motorista, não importa a categoria, se é carro, caminhão, gente, tu tá andando, nesse caso uma moto, se atravessou alguém, é emergência, qual é a primeira preocupação? É parar. Dane-se, apagou a moto. Exato. Dane-se, apagou o carro. Tu quer parar. Exato. Se tu conseguir parar e a moto permaneça ligado, melhor. Perfeito. Porque aí entra uma das funções da embreagem. Auxiliar a parada. Mas assim, ó, dane-se apagar. E é esse tema que eu acho que é bem importante lá na moto, né? Na pista. Exato. E tu quer ver, Lucas? Já viu lá no teórico o pessoal fala muito tempo de reação. Claro. Quando eu faço treinamento da parada de emergência que eu estava te explicando, eu peço para o aluno fazer com os 2 freios direto, né? Traseiro primeiro, dianteiro depois, e assim sucessivamente. E eu vou dando um passinho devagarinho para frente. E nisso eu não faço nem movimento, né? Numa das paradas eu faço movimento. O aluno, primeira coisa, puxa a embreagem. E primeira coisa, a roda desliza e eu tiro o para trás de novo, né? Eu não passo. Eu digo, cara, por que tu puxou a embreagem? Ah, me assustei. Então, pois é aí que tá o detalhe. Quando você estiver conduzindo de moto, e principalmente quando vocês forem ensinar o aluno de vocês, peço para o aluno de vocês dirigir prevendo o que vai acontecer lá na frente. Hoje, qual é o nosso fator que causa mais acidente? Não é que causa mais acidente, mas que facilita acontecer um acidente no nosso telefone. Eu acredito que muitos de nós já teve na rua aqui, ó.
né? E aí junta com a pessoa com pressa. Sem querer eu dou um passinho pro lado. E sem querer ele olha pro lado. Entendeu? Então, facilita isso aí. Então, dirigir moto tem que dirigir prevendo. Porque ninguém vai pegar um carro hoje, vou tocar na frente do Rodrigo, Perfeito. ou do Lucas aqui. Perfeito. Propositalmente, né? Ninguém vai fazer isso aí. Ninguém pega um carro hoje, vou lá, hoje eu vou pegar meu carro e vou tocar em cima dos outros. Não. Nós temos ponto cego no carro, temos ponto cego na carreta. Tem na moto? Tem. Tu motociclista aqui, tu tem ponto cego também? Ponto cego. Veja, né? Exatamente. Você aí já pesquisou alguma coisa sobre ponto cego enquanto tu tá pilotando? Exatamente. Poucas pessoas falam, né? É isso. A gente precisa dar mais atenção à moto, ao ensino da moto também, né, Rodrigo? E nesse quesito que eu estava comentando ali, ninguém pega um carro e vai tocar na frente de ninguém. Aí acontece, se tu tá vendo que chegou um carro na esquina, e aquele carro tem a possibilidade a pessoa que está conduzindo, a possibilidade de não te ver, tu já diminui. Porque tu vai tomar um susto menor. Embora tu não evite, é que nem muitas vezes fala assim, cara, embora tu não evite um acidente, porque acidente acontece. Mesma coisa, ninguém vai pegar um carro e vai cortar a frente de ninguém simplesmente por fazer. Mas se tu anda com cautela, tenta prever o que os outros vão fazer, tu já consegue diminuir. Embora não evite acidente, tu consegue diminuir o impacto. O Rodrigo está trazendo algo bem interessante, assim, e aí a gente já faz algumas conexões com a parte da formação do novo instrutor, né? Porque o novo guia, né, o guia de referência que o Detran enviou aos CFCs, né, e isso é atualizado, agora vem em junho, se não me engano, junho e julho, não vou saber exatamente o mês, ele traz uma abordagem diferente quanto à direção defensiva. Ele está deixando de se chamar direção defensiva e está passando a se chamar condução segura. A condução segura está junto à direção defensiva, né? Faz tudo parte, né? Só que a direção defensiva, né, Rodrigo, é muito mais eu cuidar do outro. Exato. E a condução segura é o que tu relatou agora. Não é o outro só que não me vê, é o outro que não me vê e eu que não vejo. Exato. Então a condução segura ele está falando mais no eu. Eu enquanto motorista. E até eu partilho aqui, esses dias a gente fez um trabalho, né, dentro das aulas, que um dos grupos na apresentação disse assim, né, que se cada um de nós, né, conseguíssemos melhorar a forma de dirigir, andar mais devagar, não teria praticamente sinistro, né? A palavra sinistro também está vindo substituir o acidente, né? Porque o conceito de acidente ele também é um outro, né? Algo que imprevisível. E quando tu tá ali disperso, olhando no telefone, que foi o exemplo que tu deu, eu não posso dizer que aquilo lá é imprevisível, porque eu tô através da minha olhada no telefone fazendo com que aquela situação possa vir a acontecer de forma mais fácil, né? E a velocidade, então a gente falou das motos e falou da velocidade. A velocidade também é algo a ser combatido enquanto a próxima década de redução, né? De 10 em 10 anos. A gente sabe que quando tu tem uma ação agora, não reduz imediatamente no trânsito, os índices, os gráficos não vão reduzir drástico, isso é gradual, né? Isso demora tempo para aparecer, mas combater a velocidade. Né? Quando tu bate de uma forma, né, tu tem uma colisão de uma forma mais devagar, a chance de sobrevivência é maior, né? Muito maior. Muito. E tombo lá na pista? Acontece de vez em quando? É comum, não é comum? Acontece, né? É que nem uma vez eu escutei no curso também assim, a moto foi feita para cair. Se não, teria 4 rodas que não quadriciclo. Aí, claro, não é uma coisa muito fácil. Vou subir na moto e vou cair. Primeiro que a gente tem que dominar o equipamento, né? Até o aluno dominar o equipamento, que a gente já havia conversado antes, o instrutor vai no lado acompanhando e auxiliando o aluno a equilibrar. Muitas vezes segurando junto. Naquela parte, assim, movimento que dão aqui. Eu já tive alunos que nunca andaram de bicicleta que foram andar de moto. Aí tu me explica pra mim como que tu vai fazer uma pessoa andar de moto, sendo que a pessoa nunca andou de bicicleta. Aí eu te pergunto, precisa andar de bicicleta para andar de moto? É o princípio básico, equilíbrio. Né? Aí, tu vai, que nem a gente falou assim, a gente vai aprendendo com o tempo. Uma das coisas assim que eu pedi para o aluno andar assim, tenta andar com a coluna ereta, coisa e tal, postura, né, braço relaxado, coisa e tal. O aluno andava assim. Só que assim, vou te botar a mão no meu braço aí.
Aquele dia acho que eu fiz contigo, tenta movimentar um braço para baixo, o aluno aqui, ó. Durão. Se ele não movimenta o braço aqui, ele também não vai movimentar aqui. Porque o que acontece? Ele está duro, ele está tentando se segurar. Um erro mais comum, né, do condutor é tentar se segurar na moto. No guidão, principalmente. Para não cair, né? Ele acha que vai cair. Vamos segurar. Não, pelo contrário, tem que relaxar os braços para te movimentar o braço, para te equilibrar a moto. Aí eu consegui fazer o aluno equilibrar na época, fazendo um movimento em zigue-zague, bem curtinho. Isso aqui. Inclusive ele balançava todo o quadril, toda a perna, todo o ombro, tudo junto. Até ele entender que o movimento dele é no guidão e não no corpo, demorou bastante. Mas ele conseguiu equilibrar a moto. Muitas vezes, e aí tu me corrige se eu tiver errado, né? Com a moto desligada, muitas vezes, né? Isso, tu empurrando na carona, ali na garupa, né? Isso. Na churrasqueira. Na churrasqueira, como alguns falam, né? Não é de assar aquela carne, a churrasqueira é o apelido do bagageiro, né? Isso. E você segurando ali, com a moto desligada, o aluno andando. Exato. É isso, né? E o aluno vai para um lado, vai para o outro, né? Porque ele não anda de bicicleta muitas vezes, né? E tem uma relação, Rodrigo, para quem está vendo, entender um pouquinho, que quanto mais devagar eu tô, mais eu preciso de equilíbrio. Exatamente. E quanto mais rápido, menos eu preciso de equilíbrio. É isso mesmo? É isso mesmo. Exatamente. Quando tu tá devagar com a moto, tem que trabalhar mais com o guidão. E quando tu tá com velocidade maior, tu trabalha com a inclinação na moto. Ambos vão te dar inclinação. Só que um tu tem que corrigir o ponto da inclinação, né? Devagar. Se tu virar o guidão muito, a moto vai pender. Uhum. Se tu desvira, ela equilibra. Se tu vira para a esquerda, ela pende. Se tu alinha, ela equilibra. Por isso que é importante as aulas dentro de uma pista fechada. Porque assim, ó, quando tu sobe na moto e já sai acelerando, a moto equilibra. Mas quando tu precisa fazer uma mudança de direção, como tu faz? Então, dentro de uma pista fechada, ela te ajuda bastante isso aí. Inclusive, não sei se chegou a ver no dia, lá temos uns cones auxiliares, né? Uhum. Além dos cones de aula, nós botamos mais 2 cones para o aluno poder fazer mais movimentação com o guidão. Mais exercícios. Exatamente. O exercício de slalom, aquele ali assim, ó, é o fundamental para equilibrar a moto. Olha aí. Quando acontece o aluno vai fazer o slalom ali e acaba desequilibrando, tira de fora do slalom e faz por fora dos cones, só com a movimentação do guidão. Vai chegar no momento que ele vai entender que ele virar um pouquinho, desvirar a moto, já vai obedecer. E com velocidade maior isso já não acontece, ele já só vai inclinar a moto direto. Inclusive, em moto mais rápido, nem vira o guidão, né? Só inclina a moto, ela já vai em conjunto. Né? O Rodrigo está trazendo, e claro que eu perguntei para que o Rodrigo pudesse trocar conosco essa experiência mesmo, né? E isso a gente aplica numa moto quando tu está andando de uma forma mais rápida. Quando tu está lá acima de 30 km por hora, 35, né? Independente da velocidade, mas tu está mais rápido, né? Quando tu vai fazer uma curva, muitas vezes não é o guidão que tu mexe. Exato. É só a inclinação do corpo, né, Rodrigo? Isso também. Te ajuda bastante, né? Aí acontece, em pista fechada, vai ver o pessoal, só não joga muito corpo. Por quê? O que a gente entende? Quando a gente vai fazer uma curva, a gente joga o corpo. Na verdade, a gente vai inclinar, a gente inclina a moto primeiro, Uhum. e a gente acompanha a inclinação da moto. E nunca jogar o corpo para depois fazer a curva. O que acontece? Nós temos vários tipos de postura para andar na moto, né? Em pista seca, né? Asfalto, bonitinho, e pista molhada. Uhum. Em pista seca, se inclina o corpo em conjunto com a moto, e nunca ao contrário. Em pista molhada já muda. Tu inclina mais o corpo e menos a moto. Então, tudo são técnicas de pilotagem que se aprende. É assim, em pista hoje, ali na pista, tem situações que chove. A gente tem que mudar um pouquinho a postura do aluno para fazer uma curva. É a pista coberta. Embora seja coberta, vai dar uns... A umidade também, né? A umidade, que nem acontece, a umidade do piso, e tal. Rodrigo, falando nisso, eu fiquei pensando de uma coisa, né? Lá na pista, a gente tem alguns desenhos no chão, né? Que fazem simulações de algumas habilidades que os alunos precisam ter para que lá no final ele domine aquilo por completo, né? Quando a gente fala de um labirinto, né, gente, é de fato onde aqui no nosso estado tem um croquis, né? Então todas as pistas são iguais, né? É onde o aluno vai começar a fazer
e ali tem um trecho que é um labirinto de fato, né? Direita, 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 esquerda, esquerda, esquerda e entra a direita e vai para o 8, né? Essa manobra é uma manobra que exige do aluno muito mais virar o guidão. Exatamente, muito mais virar o guidão. Quando tu sai do 8, tu pega uma curva mais aberta. Isso. E lá faz com que o aluno vire menos guidão e incline um pouco mais. Exatamente. É isso, né? É isso aí. Vire menos guidão e incline mais a moto. É que daí já muda um pouquinho a postura, né? Em manobras das conversões no labirinto ali, né? Que nem tu explicou muito bem ali, né? Ali tu já trabalha mais a movimentação do guidão. E o pisca, né? Isso, e pisca, tudo em conjunto. Que também dá uma habilidade boa para o aluno, inclusive piscar rápido, desligar o pisca. E, inclusive, quando ele entra no 8, ele faz 2 curvas, né? Uma para a direita, né? Faz a para a direita a primeira entrada, né? Inverte para a esquerda, começa o contorno da direita, volta de novo e sucessivamente. E ali é importante, né? Que ali tu aprende a fazer a curva correta. O que acontece? Nenhum tipo de curva com a moto vai fechar a curva para entrar na curva. E, pelo contrário, tu abre um pouco, ganha espaço para depois tu fazer a curva. Então ali também, né, mesmo assim, situação dele, tem o desenvolvimento da troca de marcha para a segunda no meio do 8, né, redução para sair no redutor, né, e já entra na outra curvinha de baixo, a gente dá parada. O que é o redutor? O redutor é como é que eu vou te explicar lá? Ele é tipo uma pontezinha, um frisado na pista ali com uma saliência. Quando tu passa, ele tende a reduzir, isso dá uma vibração no guidão ali, que automaticamente tira um pouquinho da estabilidade, para ver se o aluno não vai realmente dominar o guidão ou não. E a parada, a gente falou da parada, tu explicou, em seguida que ele sai do 8, ele vai passar pelo trecho dessa instabilidade e em seguida ele tem uma parada obrigatória. Exato. Para parar, Rodrigo, qual é o pé que eu tenho que parar no chão? Esquerdo. Por que o esquerdo? Porque se a gente parar com os 2 pés ou com o pé da direita, a gente perde nos freios. Gente, para quem não tem carteira de moto, e assim, a gente precisa pensar nisso também enquanto instrutor, futuro instrutor, né? Que daqui a pouquinho tu vai dar aula de moto também, né? Exato. Tem muitos instrutores que dão aula de carro, de moto, teórica junto. Eu acho que assim, passou o tempo que tu era exclusivo, assim. Acho que é uma tendência tu ser multitarefas, né? Exato. E o freio da moto é no pé, um deles, né? O freio direito, né? Pé direito, ele é o freio traseiro, né? E o Rodrigo, e eu perguntei logicamente, ele já respondeu que muitos alunos querem parar com os 2 pés. Exatamente, para equilibrar a moto. Né? O medo é do tombo, né? Isso. Mas aí tu tá parando sem um freio, né? Deixa de utilizar o freio, que é o freio que estabiliza a moto, para poder usar o freio dianteiro. Depois que eu parei, botei o pé esquerdo no chão, pé direito no freio, parei a moto, aí eu posso botar o pé direito no chão. Pode. Depois que estabilizou bem a moto tá parada totalmente. Inclusive, assim, tipo, vai ter que botar a primeira marcha. Parei em segunda marcha. Normalmente na pista o pessoal já reduz para fazer a parada em primeira. Mas nada proíbe de fazer uma parada em segunda. Posso parar em segunda? Pode parar em segunda. Ele não pode iniciar uma arrancada em segunda. Olha aí. Uma vez que ele parou, com o posicionamento correto, né? Ele vai ter que inverter o pé, botar o pé da direita, reduzir e depois voltando com o pé no posicionamento normal, ali, pé esquerdo no chão, direito no freio. A gente estava conversando aqui, daí rapidamente me lembrei, né? Me lembrei do tempo que eu aprendi a andar de moto também, e eu me lembro que quando a gente ia parar, na verdade, né? E aí o Rodrigo, que é especialista na moto também, me corrige aí, faz tempo que eu não ando de moto, inclusive, né? A gente parava com o pé esquerdo não para baixo, assim, né? A gente parava com o pé esquerdo um pouquinho esticado para que o calcanhar encostasse no chão um pouquinho, porque esse é o movimento ainda da moto, né? Avançar. A gente não vem, para e bota o pé, né? A gente estica o pé esquerdo, né? Exatamente, vai tirando o pé conforme vai reduzindo a velocidade e automaticamente se bota o pé simultaneamente com a parada, né? O que acontece? Parar e a moto seguir andando. O aluno perde muitas vezes o freio aqui. Perfeito. Então, assim, ó, eu posso ir tirando o pé da pedana, né? Vem reduzindo a velocidade, vou tirando o pé da pedana. A partir do momento que eu tirei a velocidade da moto, vou parar, puxo a embreagem e bota o pé no chão. Isso faz a paradinha mais suave. Normalmente o pessoal acha que é força, né? Exatamente. O que acontece? A moto não é força. Mas a moto pesa 115 kg. Não é força. Qualquer um consegue erguer a moto. Porque o único momento que a gente vai usar um pouquinho de força é na hora de erguer a moto. Que também não é força, né? A gente vai usar mais a força da perna que a força do braço. Vai botar no cavalete, tu diz, né? Exatamente. Tanto no cavalete, tanto tu erguer a moto para subir nela, quando tu tira o pé, vai subir, né? Recolher o pezinho. Ali também não é força, tudo é jeito. A moto tudo é jeito.
A gente querer conduzir segurando, fazendo força. Mesma coisa na parada. Chegar a parar, querer parar segurando com a perna, não vai conseguir. Parar de estar lavando assim, né? Isso, não consegue. Tem que vir diminuindo, fazendo uma redução de velocidade, né? Suave e encostar o pé suave também no chão. E alunos baixinhos. Isso eu lembro que eu trabalhava no CFC, né? E muitos alunos queriam fazer carteira de moto, mas não sabiam se ia ter altura, ou porque às vezes tentaram subir na moto do namorado, marido, pai, enfim, aí não conseguiam botar no chão, uma que falta a orientação, né? Mesmo que tu suba em cima, então também tem uma técnica para te subir na moto, para te ter isso, né? Acontece muito, assim, do aluno ser mais baixinho, tem dificuldade, acontece. O pé de apoio lateral da moto pode recolher tanto fora da moto quanto em cima. Não tem pontuação nenhuma. Segura o freio dianteiro, recolhe o pezinho, sobe que nem sobe sem bicicleta, né? Ali já facilita um pouco para o aluno subir. Eu já teve situações assim, né, do aluno muito baixinho mesmo, baixinho, inclusive o carro na pontinha do pé. O que eu pedi assim, equilibrar bem a moto, alinhar bem a moto, já bem equilibrar, porque a moto, por mais que o pé ela não vai cair de primeiro, vai pender para o lado logo. O aluno erguia o pé, recolhia o mesmo pé, rapidinho, só que é um pouquinho mais difícil. Claro. Né? Isso ali é treino, entendeu? Sim. Se tu treinar, o aluno não consegue fazer. Agora, se tu não treinar, o aluno não consegue. Mas a altura, assim, é um fator que ele, não vou te dizer que dificulta para o aluno aprender, né? Mas o aluno vai ter que ter uma técnica, inclusive o instrutor vai ter que passar uma técnica diferente para poder equilibrar a moto. Aí entra o nosso papel, né? Exatamente. E depois que tu sobe na moto, o pé subiu ali, o que acontece? O aluno não vai conseguir botar os pés certinho nas pedanas, inclusive frear. Aí é onde a importância do instrutor ensinar o aluno a usar o freio dianteiro. Porque a gente já teve aluno que ficou com o pé quase afastado do freio, conseguia frear muito pouco aqui. Então tinha que frear no primeiro momento com o traseiro, acionar o freio dianteiro, acionar a embreagem, botar o pé no freio, frear o restante da moto com o freio dianteiro. Então a importância da gente passar uma técnica diferente. Porque assim, o conteúdo ele é igual para todos. Né? Ele é igual para todos. O que vai mudar é a técnica que o instrutor vai ensinar para o aluno, que é diferente. Pessoa diferente aprende de modo diferente. Com técnica Na verdade, diferente. nós, né, como tu disseste, a gente ensina a mesma coisa de várias formas. Exato. Porque a gente tem que se adaptar ao nosso aluno para que ele entenda. Então a gente explicou de um jeito, não deu certo, muda o jeito da tua explicação, né? E a questão do aluno que precisa de que tem uma necessidade especial. Eu sei que lá no CFC vocês atendem alunos, né, com necessidades especiais, tem o carro adaptado na moto. Isso é frequente? Não, mas já aconteceu? Não, só o aluno Surdo. É que daí lá a gente fez curso, aprendeu a falar Libras, né? Olha aí. É importante, né? E assim, o pessoal, o aluno surdo, é uma pessoa que ele presta muita atenção. O cara, assim, ele é extremamente focado. E ele te ensina muito. Eles ensinam muito pra gente. A gente aprende muito mais com eles que com o nosso conhecimento. E vocês vão aprender muito mais com seus alunos. O aluno, aquele assim, que tem dificuldade, aquele vai te ensinar muito. Aquele vai te ensinar assim, muito, muito mesmo. O Rodrigo falando isso me deu assim, alguns gatilhos que eu preciso compartilhar com vocês. Primeiro, Rodrigo, que eu fiz um trabalho exatamente, né, da comunicação com um aluno que é surdo, e eu me comuniquei com a nossa aluna lá também do curso, fez curso com a gente, instrutora, hoje ela é intérprete, né, profissional, que é a Vanderleia. Um beijão, guria. Obrigado por compartilhar o teu conhecimento, né, e a gente já combinou que quando estiver por Porto Alegre a gente vai gravar, né, e eu acho que vai ser bem especial. O outro fator é, quando tu tá dando aula, não importa a categoria. Isso vocês aprendem no curso e vocês vão lembrar que eu repito diversas vezes. Muitas vezes, né, Rodrigo, a gente tem a ideia que ao dar aula eu apenas vou falar. E eu costumo dizer o seguinte, fala, óbvio que a gente tem que falar, mas quando tu consegue fazer com que o teu aluno também exerça o aprender com os olhos, ele vai aprender muito melhor e mais rápido. Então, se tu vai dar, por exemplo, uma primeira aula de baliza, né, tu vai mostrar como é que arranca lá na moto, ao invés de já botar ele direto na moto, tu explicando para ele, tu entra na moto, tu monta na moto, tu vai no motorista do carro, tu mostra e tu explica. Visual, né?
porque o aluno está aprendendo enxergando e também escutando, né? Lógico que aqui a gente está falando de uma pessoa que é surda e que ele tem, né, os olhos, né, com um aperfeiçoamento, eu vou chamar assim, me perdoe se eu estiver falando errado os termos, né, um nível mais avançado, porque ele precisa de alguma forma substituir, né, os ouvidos que ele não acaba não utilizando, né? O sentido. Boa, Rodrigo. E é isso, né? Mostra primeiro. Mostra e explica. Vai ensinar algo novo? Mostra e explica. Mostra e explica. Tenho certeza que vai ser muito melhor o rendimento, né? E da mesma forma que o Lucas falou que é muito importante, assim, ó, o aluno, nós temos 3 modos, o aluno, toda pessoa tem 3 modos ou mais, né? Me corrija se eu estiver errado também, né? De aprender, né? Um, é que nem tu falou ali, é a gente falar para o aluno fazer, ele escutando, importante, né? A outra, ele ver e depois fazer, copiar a gente fazendo. E outra também que é importante, não sei se tu já viu assim, quando tá conversando com alguém, tu vai falando, a pessoa vai repetindo. E aí a gente, o instrutor me diz que, pô, tudo que eu falo o cara repete. Cara, é o meio que ele tem de aprender. Ele repetir, ele grava melhor. Porque muitas vezes, o que acontece? Tu explica pro teu aluno, vocês vão explicar pro aluno de vocês. Aí o aluno não vai conseguir entender. Não vai conseguir entender, porque assim, ele está tentando prestar atenção na tua explicação, ao mesmo tempo ele está tentando criar aquela ligação neural para ele poder fazer. Então, o que acontece? Demora um pouquinho para passar até o ponto de ele executar a manobra. Quando ele fala, quando ele fala, ele atalha. Ó, vou ligar o pista, vou fazer o pista, vou fazer... Cara, ele aprende muito mais rápido. E isso não serve para todos, né? Não, mas olha só, cara, tu trouxe uma coisa aí, ó. Eu uso bastante, falo bastante em aula também. Eu, comigo, né, faço bastante comigo. Quando eu estou estudando, quem nunca falou em voz alta? Quem nunca pensou, falou em voz alta não, quem nunca pensou em voz alta? Exato. É exatamente o que o Rodrigo está falando. Eu estudo em voz alta. Por quê? Porque quando eu estou lendo, eu também estou escutando. Então tu veja que tu está utilizando de 2 formas para te aprender. E tu sabe com quem eu aprendi isso com o aluno? Olha aí. Eu falava assim, o Emerson, liga o pisca. Aí eu, cara, por que tu repete tudo que eu falo? Eu comecei a rir, cara, não, eu aprendo melhor, tu me explica, eu escuto, eu repito, eu aprendo melhor, eu mesmo falando, né, porque eu vou gravando o que eu tenho que fazer. Aí ele falava tudo, inclusive no dia da prova, ele pisca da direita, pisca da esquerda, pisca da direita, desliga o pisca, desenvolve a aceleração, ele fez toda a prova falando, cara, o guri foi super bem, e aprendeu muito mais rápido. Ele aprendeu mais rápido, porque, claro, ele demonstrou interesse nele. Então, assim, ele aprendeu muito, muito, muito rápido. Ele repetindo o que eu falava. E no começo eu fácil. Tá me imitando, não era? Claro. E eu criava, era o jeito dele aprender. Tem até um vídeo que eu às vezes passo no curso, que ali, claro que a questão da ideia ali é fazer os alunos rir um pouquinho, né? Então ele é meio cômico, meio engraçado. Mas ele tem... É um aluno que tá andando, né? Para ser cômico, né? A questão ali é dar risada. E tem o instrutor, daí o instrutor diz assim, direita, e o aluno tá à direita, tudo que o instrutor fala ele repete. Sim. E o instrutor te pergunta para o aluno, tu trabalha no Google por acaso, tudo que eu falo tu repete, mas não é. A ideia é que isso, e quando tu fala, tu também aprende, né? Porque tu também escuta quando tu tá falando, né? E se tu tá vendo aí, tá gostando do Papo com Café, aproveita, dá um like no canal lá, né? Aquela mãozinha, isso ajuda bastante para que o Google entenda que esse conteúdo é relevante. E também, quando tu compartilha, né, e tu aperta no botão compartilhar e que tu te inscreve, da mesma forma, ele mostra esse vídeo, Rodrigo, e todos, para mais pessoas, mais novos instrutores, mais instrutores antigos. E faz com que o nosso assunto aqui seja de fato descontraído, de uma forma leve, então a gente está falando bastante conteúdo, bem tranquilo, assim, né, sem aquele... eu estudar, eu aprender. Não, a gente pode aprender, pode ser prazeroso aprender, sim, né? E eu vou pedir para vocês compartilhar, me dar essa moral, e da mesma forma que eu queria que vocês me dessem essa moral, doando sangue, doando vida. A gente está fazendo essa gravação, né? Um dia depois, né? A primeira segunda-feira depois da Semana Nacional do Trânsito.